Oi, crianças! Está começando mais um cultinho. Esperamos que todos estejam bem e com saúde. Bom, agora a gente vai começar a nossa oração para pedir a presença de Deus e que abençoe o nosso cultinho de hoje. Vamos fechar os olhinhos. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, pela vida de cada criança que está aqui nesse cultinho. Abençoe cada família, cada prof do Ministério Infantil, nossos pastores, Senhor. Muito obrigada pela vida de cada um. Pedimos que a palavra que vai ser ministrada agora, que dê muitos frutos no coração deles. Obrigada pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Senhor, também gostaríamos de pedir que nos livre de toda enfermidade, de todo vírus, Senhor. Obrigada também por essa semana que se inicia, que o Senhor continue em nossa presença durante essa semana. Muito obrigada. Toda honra e toda glória a Ti, Senhor. Continue em nossa presença. Amém. Oi, crianças! Tudo bem? Estamos de volta. E não é porque nós não podemos nos reunir que nós vamos deixar de estudar a Palavra de Deus, não é mesmo? Essa semana nós vamos continuar conversando sobre o Espírito Santo. E na nossa aula de hoje, ele quer nos falar uma coisa muito especial. Você tem uma Bíblia aí? Tem, né? Então corre pegar, porque você vai precisar. Com a nossa Bíblia em mãos, eu sempre lembro do que a tia Paty diz, que a palavra de Deus é 100% verdadeira. Tudo o que tá na Bíblia é verdade. Mas aí já era uma dúvida, né? Quem escreveu a Bíblia? Como será que foi isso? Será que foi Deus mesmo? A gente já sabe que sim, né? Mas vamos confirmar essa verdade. Bom, então, na sua Bíblia aí, lembra que a gente tem sempre conversado que quando a gente vai estudar a palavra de Deus, nós precisamos abri-la, né? Não só ouvir o que alguém nos diz. Abre sua Bíblia aí em 2 Pedro, que tá lá no Novo Testamento, quase no finzinho da Bíblia. Lá no capítulo 1, no versículo 21. Então, se você sentir muita dificuldade, antes de chamar o papai e a mamãe, procura lá no índice, no sumário, que é essa parte da Bíblia aqui, para nós procurarmos. Bom, eu vou olhar aqui, a minha 925, e eu vou lá para 2 Pedro. Para facilitar para vocês, eu já trouxe o versículo escrito, mas assim que vocês encontrarem, vocês podem grifar o versículo. Assim, quando vocês quiserem lembrar, quando vocês lerem esse versículo, vocês vão lembrar da história que foi conversada hoje. E além disso, fica muito mais fácil a memorização. Então, vamos lá. O versículo ele começa assim: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21. Mas, prof. Bruna, o que é impelidos? As pessoas, quando elas são impelidas, elas estão inspiradas. Então, ó, os homens, eles falaram da parte de Deus. Mas eles não falaram da boca para fora, eles falaram porque eles foram inspirados por Deus. Então, as pessoas que escreveram a Bíblia, elas foram pessoas que foram inspiradas por Deus. Elas ouviram a voz de Deus para escrever tudo o que tem aqui. Então, voltando lá para o que a tia Paty diz, tudo que tá na Bíblia é verdade. E aí, eu quero saber de vocês. Vocês conseguiram marcar o versículo? Conseguiram grifar o versículo? Então, o desafio para essa semana é decorar o versículo. Vamos relembrar, então? Homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21. Ok, pessoal? Quero só ver, hein? Quem conseguir decorar, pode fazer uma publicação e marcar a igreja e pode me marcar também, tá bom? Um beijão!
Oi, crianças, tudo bem? Já tivemos nosso momento de oração, nosso momento do versículo com a Bruna, né? E agora nós entramos no nosso momento da palavra do nosso cultinho, hein? Vamos lá, vocês já estão com a Bíblia aí do lado, porque já aprenderam um versículo tão importante, tão legal, gente, que a Bruna passou para vocês. Olha como é o nosso Espírito Santo, hein? E agora eu vou passar para vocês o momento da palavra. Mas antes eu quero que vocês pensem em uma coisa aqui comigo. Crianças, veja com quem que já aconteceu isso que eu vou falar. Quando a professora pede, você está lá na escola, e a professora pega e fala assim, olha, eu vou dar uma folha para vocês, ou abra um caderno, tal, e eu quero que vocês façam um texto livre. Meu Deus, parece que dá um branco na cabeça da gente. A gente fica ali olhando pro papel, olhando pra caneta, pro lápis, olhando pro lápis, pro papel, pro lápis, e não sai nada. A gente não consegue escrever nada, não é verdade? Já aconteceu comigo. Então, e hoje eu vou falar sobre um homem da Bíblia, um profeta. Ele não teve esse problema, gente. O que ele sabia era o que escrever. O nome dele é Isaías. Vocês conhecem bem ele, não é verdade? Naquela época, óbvio, né, gente? Não tinha computador, não tinha essas redes sociais que permitem a gente, né, tá mais pertinho hoje. Mas tinha uns papéis mais ou menos assim, ó. Que eram uns canudos que eles desenrolavam, né? E escreviam nesses papéis com caneta de pena. Mais ou menos assim, tá? Essa é a que eu tinha na minha casa mais próxima, assim. E eles iam lá e ficavam escrevendo. E Isaías, ele foi um profeta que viveu 700 anos antes de Jesus nascer. E eu vou ler um pedacinho do tanto de coisa que ele escreveu. Vocês estão com a Bíblia aí? Abram a Bíblia lá no livro de Isaías, é quase no meio da Bíblia, tá? Capítulo 9, número grande 9, versículo 5. Olha lá o que diz, versículo 6, perdão. Olha lá o que diz. Isaías 9, 6. Diz assim: pois nasceu um menino, um filho nos foi dado. Ele recebe todo o poder, o governo de toda a terra. E ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Nós já sabemos de quem que Isaías estava falando, não é verdade? De quem que ele estava falando? Quem foi que nasceu? Poderoso, nasceu como um bebezinho, mas foi poderoso, governa, é o nosso Príncipe da Paz, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Eterno. Quem é? Isso mesmo, Jesus. Como assim, gente? Isaías, há 700 anos antes de Jesus nascer, escreveu exatamente como seria Jesus. Alguém consegue me explicar? Não, pela nossa mente, não tem uma explicação. Na verdade, a gente fala, meu Deus, que loucura. Mas não é loucura. Sabe por quê? O que o versículo da Bruna falava para nós, que a Bruna explicou pra gente? Que o Espírito Santo de Deus inspira os homens a respeito das coisas de Deus, não é verdade? Foi exatamente o que aconteceu com Isaías, gente. Eu acredito, né, que ele estava lá num dos momentos dele quieto, pegou lá o rolo de papel dele, abriu lá o papel dele e começou. Eu acho que ele ficava lá em silêncio e o Espírito Santo de Deus falava na mente dele, trazia a inspiração na mente dele e ele começava a escrever. E assim foi, crianças. Sabe por que Deus permitiu isso? Por que Deus teve essa estratégia? Para que hoje, deixa eu pôr aqui minha caneta, para que hoje a gente tivesse o quê? A Bíblia. Por isso que a gente fala que a Bíblia é a boca de Deus. Porque o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, inspirava todos esses profetas,
discípulos, todos que estão aqui, que a gente conhece aqui da Bíblia, foram inspirados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Ah, mas tá bom. Será que isso aconteceu só lá atrás? Será que o Espírito Santo de Deus inspirava as pessoas só para escrever o livro e tá bom, pronto, já inspirei, agora eu não faço mais nada? Será que é assim? É claro que não, né? Ele continua inspirando inspirando você, nos inspirando todos os dias. Lembra daquele versículo que tem lá na placa da nossa igreja? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Espírito Santo de Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Nós também podemos ser inspirados pelo Espírito Santo, né? A gente só tem que estar prestando atenção como que ele fala com a gente. Por exemplo, quando a gente pega assim, vai ler um versículo, a gente já leu aquele versículo várias vezes, e daí a gente lê de novo e fala, nossa, eu não conhecia o versículo desse jeito, nunca tinha reparado que ele falava assim, e agora que eu prestei atenção. Não é que você prestou atenção, é que o Espírito Santo de Deus te trouxe a inspiração desta maneira. Quando os pastores trazem uma palavra para nós no culto, eles recebem a inspiração do Espírito Santo de Deus em cima da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? E assim é no nosso dia a dia. Assim vai ser na escola, no caminhar de vocês. Por isso que nós temos que estar ligadinha, nos relacionando, que a gente já falou muito sobre isso, né, gente? Nos relacionando, nos comunicando com o nosso Senhor, para que a gente consiga perceber quando Ele fala com a gente, quando vem aquela inspiração na nossa mente, né? Tá bom, crianças? Então, o que nós aprendemos hoje no cultinho? Que o Espírito Santo de Deus, ele inspirava os homens que escreveram, as pessoas que escreveram a Bíblia que hoje está nas nossas mãos, toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente fala que a Bíblia é a verdade, a boca de Deus. Nós aprendemos isso porque, né, como eu li ali, como que Isaías, gente, há 700 anos atrás, ia falar com tantos detalhes assim sobre o nosso Senhor Jesus. Só mesmo uma inspiração divina, uma inspiração de Deus. E que Ele continua nos inspirando. Ele continua nos inspirando. Né, crianças? Então, entendam, tudo que está aqui definitivamente é verdade. E a gente pode entender essas verdades e o nosso caminhar com a inspiração do Espírito Santo todos os dias, porque hoje Ele mora dentro de nós. Ele está aqui dentro de nós. O tempo todo ele quer se comunicar com a gente, né? Então vamos ficar atentos e perceber o Espírito Santo em nós. Tá bom, crianças? Calma, crianças, ainda não acabou. A tia Thaís ainda vai vir aqui com uma atividade bem legal para vocês. Mas antes da atividade, eu quero orar. Pra gente terminar esse momento da palavra com oração e ir pra atividade e terminar o nosso cultinho com chave de ouro. Vamos lá, crianças? Abaixe a cabeça, fechem os olhos, pensando em Deus e vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor permite que a gente esteja conectado com as crianças através da internet, desses meios de comunicação. Muito obrigada. Obrigada porque o Senhor nos inspira e nos ensina todos os dias e nos traz a certeza de que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus foi inspirada pelo Teu Espírito, Senhor. Obrigada que nós temos essa revelação e essa certeza no nosso coração. Espírito Santo, o Senhor mora dentro de nós e nós estamos te pedindo, fala conosco todos os dias, nos inspira todos os dias, nas nossas atitudes, na nossa maneira de falar, no nosso momento na escola, quando a gente estiver brincando, quando a gente estiver lendo a Bíblia, orando, nos inspira, Espírito Santo, porque a gente quer muito te ouvir todos os dias. Abençoa a nossa semana, abençoa a semana das nossas crianças, protege, guarda, ilumina, defenda, Senhor.
Guarda todos os lares, Senhor, debaixo da tua presença e das tuas asas. Em nome de Jesus, amém. Crianças, agora sim, agora é o momento da atividade, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau! Oi, crianças! A Prof. Thaís tem um desafio para vocês agora. É o seguinte, eu vou dar um tempinho, vocês pegam um papel e uma caneta ou um lápis e volta aqui rapidinho para a gente fazer uma atividade. Nós vamos fazer o seguinte, você vai pegar esse lápis e eu vou ditar algumas formas para que você crie um desenho. E vamos ver se você consegue fazer o que eu estou falando. Vou fazer aqui junto com vocês, tá bom? Então vamos começar? Então comece desenhando um quadrado, como se fosse um quadrado no formato de uma casa. Agora, feito isso, você vai fazer o formato de um triângulo em cima desse quadrado, como se fosse o telhado dessa casa. Estou fazendo aqui com vocês. Agora, dentro do quadrado, você vai fazer um retângulo como se fosse uma porta. E do lado dessa porta, você vai fazer um grande quadrado representando uma janela. E logo embaixo dessa janela, você vai fazer um pequeno quadrado representando uma janela menor. Na frente da porta, faça um caminho para os pedestres passarem. E do lado da casa, desenhe um tronco de árvore bem grande e muitas folhas. Feito seu desenho? Você ouviu a minha voz? Você ouviu as minhas instruções, mas eu tenho certeza que o seu desenho não ficou igualzinho da Prof. Thaís. Por quê? Porque cada um de nós tem uma ideia, não é mesmo? Cada um de nós tem uma imaginação. E que bom que você fez do seu jeitinho. Mas eu quero contar para você que quando Deus inspirou pessoas para escreverem a palavra dele, não teve dúvida. Ninguém interpretou do seu jeitinho, ninguém interpretou como imaginava. A palavra de Deus foi escrita com o próprio Deus sussurrando no ouvido e falando exatamente cada palavra que devia conter ali. Então nós, como pessoas diferentes, ouvindo a voz da Prof. Thaís, fazemos coisas bem diferentes. Mas aqueles que escreveram a Bíblia ouviram a voz do próprio Deus e não erraram em nenhuma vírgula o que Deus queria falar na sua palavra. Um beijo!